Amém, queridos irmãos? Chegamos à quarta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Participantes da Natureza Divina. E o título da quarta-feira, Trabalhar em Nossa Porção de Fé. Os versículos, 2 Pedro 1, versículos 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e obrigado, pois o Senhor nos doou, nos entregou todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. E agora nós queremos usar tudo isso que o Senhor nos deu, através da nossa fé, conhecer completamente o Senhor que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Cada vez mais, Senhor, nós queremos conhecer a Ti, o Teu coração, a Tua palavra, a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita, a qual nós queremos praticar através da Tua palavra. Essa palavra que nos mostra as Suas preciosas e muito grandes promessas, para que nós nos tornemos cada vez mais participantes da Tua natureza, para que sejamos santos como Tu és santo, para que nós sejamos totalmente livres do velho homem, das coisas desse mundo, das paixões que há no mundo, e sejamos transformados à Tua imagem. Por isso, Senhor, que essa palavra possa operar eficazmente em nós, os que cremos. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, ontem falamos bastante sobre trabalhar na terra, na porção de terra que nós herdamos, que é o próprio Cristo. E como trabalhar? Você sabe que Cristo, Ele vem para nós hoje, nós temos a presença do Senhor através da Sua palavra. Por isso, irmãos, é tão importante, e nós falamos muitas vezes sobre isso, nós não apenas ouvirmos ou lermos uma porção e já se dar por satisfeito, né? Ouve uma mensagem, assiste uma live, tudo bem, cumpri minha obrigação. Lê um dia ali o alimento diário, lê a leitura bíblica e, estou em dia. Não é isso. O intuito é que a palavra seja inculcada no nosso coração, que ela passe da barreira da nossa mente, que ela toque nosso coração por completo. Mente, vontade, emoção, consciência. Muitas vezes a palavra, quando chega até nós, ela toca primeiramente a nossa consciência, nos mostrando o caminho que nós estamos tomando, o caminho certo, o caminho errado. Então, quando você começa a repetir a palavra, anotar, transcrever, essa palavra, ela não fica só ali na esfera mental, alguma coisa que você vai esquecer daqui a poucos dias. Pelo contrário, então ela vai sendo inculcada no seu coração e a partir daí Deus pode falar com você. Por isso, como é que eu faço, como é que eu trabalho com a palavra? Através de repetições, anotações, transcrições. Eu vou ler um trecho aqui do Alimento Diário, na página 27, que fala um pouco sobre isso. Às vezes a gente é reticente em fazer, porque na verdade a gente é preguiçoso. Por isso, Pedro ele nos dá essa ideia da fé igualmente preciosa com esse exemplo, né, fazendo alusão a quando o povo de Israel recebeu cada um seu pedaço de terra. Uma vez tendo recebido esse pedaço de terra, o que precisava fazer? Agora é a hora de trabalhar. E quanto mais diligente uma pessoa é em trabalhar, mais frutos ela colhe. Então, uma coisa é importante nós entendermos, não é porque Deus ele não vai usar a nossa capacidade, o nosso esforço, enfim, que nós não devemos ser diligentes com a sua palavra. Então nós trabalhamos na terra. É um exemplo muito bom, é o exemplo de Gênesis 2.
Ali no comecinho de Gênesis 2, versículo 5. Por quê? Ali fala assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Então por que não tinha a erva do campo, ainda não havia brotado? Porque não tinha chuva. E por que Deus não tinha mandado a chuva? Aí fala: e também não havia homem para lavrar o solo. Então nós precisamos entender, precisa haver esse casamento, essa união. O homem para lavrar o solo, mas só vai funcionar quando Deus mandar a chuva. Agora, se não tiver o homem para lavrar o solo, Deus não manda a chuva. Então nós estamos falando da chuva como o Espírito, como a palavra. E o Senhor, irmãos, Ele tem mandado muita chuva para nós, tem muita palavra, o Senhor tem enviado para nós. Quanto nós temos lavrado o solo para que esse solo frutifique? Ou nós somos aquela pessoa preguiçosa, que não quer trabalhar, que acha que vamos... É igual aquele de um talento, lembra? O de um talento ele foi lá e enterrou. Enterrou e falou: a hora que o Senhor voltar eu devolvo o que Ele me deu. Esse de um talento não trabalhou a terra, não multiplicou o talento e não foi um vencedor. Tem um outro exemplo, quando Elias, ele já sabia que ele ia conhecer um sucessor, então estava procurando, e aí ele encontra Eliseu. Quando ele encontra Eliseu, se você se lembrar dessa passagem, Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois. Quer dizer, o normal é uma ou duas juntas de bois para arar, que aí cada junta 2 bois, são 4 bois. Ele estava usando 24 bois. Ele era extremamente diligente, irmãos. E aí, ele recebe o chamamento, ele recebe a porção dobrada do Espírito de Elias, e ele recebe isso, se você se lembrar, exatamente por causa da sua diligência. Quando ele pede a porção dobrada do Espírito de Elias, Elias fala: dura coisa você está me pedindo, hein? Então é o seguinte, se você conseguir enxergar a hora que eu sair, a hora que Deus me arrebatar, trocando em palavras de hoje, aí você vai receber o que você me pediu. E a partir daí, Eliseu não tirava os olhos de Elias. Então era um trabalho realmente para uma pessoa diligente. E nós precisamos ser pessoas diligentes com as coisas de Deus, principalmente com a palavra de Deus. Então eu vou ler alguns trechos aqui do Alimento Diário para nos encorajar. Página 27, vou começar bem no primeiro parágrafo. Veja: cada um de nós recebeu do Senhor uma porção de fé igualmente preciosa, que deve ser trabalhada para dar frutos. Uma valiosa ferramenta para esse trabalho é a anotação escrita. Nos 5 anos em que cursei a faculdade de engenharia, eu fazia questão de tomar nota de tudo o que era dito pelos professores, ainda que pudesse acessar o mesmo conteúdo em livros didáticos. Quando ouvimos uma informação e a escrevemos, aprendemos mais. Hoje também muitos adolescentes já sabem disso e anotam as mensagens dadas. Depois de formado, também tive a experiência de lecionar e descobri que ensinar nos faz aprender ainda mais. Por quê? Porque nesses momentos, outras áreas do nosso cérebro são acessadas para armazenar a informação e para entregar a informação. Conexões são feitas. O cérebro humano, irmãos, é uma coisa assim, somente Deus mesmo para criar algo assim. Então, às vezes você está sentado na cadeira, ouvindo uma mensagem, ou mesmo você está ali lendo a Bíblia, lendo o Alimento Diário, enfim, e a sua mente está vagando. Ou mesmo que você esteja prestando muita atenção, daqui a algum tempo você esqueceu. Agora, quando você está anotando isso, então o seu cérebro está trabalhando em ouvir e reproduzir para você anotar. E quando você pega essa anotação e aí você ensina alguém, na verdade não é nem ensinar alguém, é o que nós fazemos muitas vezes, é o compartilhar. Quando você pega isso que você ganhou e compartilha, isso vai sendo cada vez mais guardado no seu coração, ou seja, inculcado no seu coração. Então, eu vou dar um exemplo, Certa vez, numa conferência, pouco tempo atrás, uma irmã, já de certa idade, muitos anos de vida da igreja, ela ouvindo uma palavra, muitos anos de vida da igreja, ela notou a diferença. Olha só, uma coisa muito básica, mas veja, ela, depois de
muitos anos de vida da igreja, ela notou a diferença entre o Espírito com letra minúscula na Bíblia e o Espírito com letra maiúscula. E aí ela entendeu que quando a Bíblia falava do Espírito com letra maiúscula, era o Espírito de Deus, e o Espírito com letra minúscula era o Espírito do homem. E ela ficou muito feliz com isso. Essa informação é uma informação muito básica para todos nós. Então por que depois de tantos anos de vida da igreja é que ela aprendeu isso? Porque muito provavelmente não lia. Então quando você não lê e a pessoa está falando Espírito, está passando despercebido, mas quando você lê, então quando você está ali lendo e você compartilha isso, você percebe nuances que você nunca tinha percebido antes, mesmo nuances básicas, como essa diferença que a Bíblia faz entre o Espírito com letra maiúscula e o Espírito com letra minúscula. Agora, infelizmente para essa irmã, isso aconteceu depois de muitos anos de vida da igreja. Então, irmãos, quanto nós não estamos perdendo porque nós não somos diligentes em ler, em anotar, em compartilhar, sabe, em ouvir, prestando atenção. É diligência, mas é quase como um trabalho de trabalhar na terra mesmo, capinar, arar, plantar e depois só esperar a chuva vir, com a certeza de que a chuva vai vir. Vou ler mais um trecho aqui. Com esse mesmo objetivo, no segundo parágrafo, com esse mesmo objetivo é que desfrutamos do folheto da imersão. Inculcar a palavra em nós é uma ação que deve ser praticada com outros. Quando falamos, admoestando e ensinando uns aos outros, a palavra é pouco a pouco inculcada em nosso coração. Nossos adolescentes já têm praticado a transcrição da palavra, mas também é necessário incentivar os adultos a fazer o mesmo. Querido leitor, experimente fazer a transcrição e você perceberá o quanto ganhará da palavra fazendo isso. Além de anotar as mensagens do irmão Dong, eu também fazia observações adicionais nas margens do meu caderno. Precisamos desse labor na palavra para ela frutificar. Todos nós recebemos fé igualmente preciosa, com o mesmo potencial de produção. Mas quanto mais trabalharmos nessa terra, mais ela produzirá. Vamos laborar. E aí, continuando, vamos para o versículo 3 de 2 Pedro, porque nesses versículos tem muita riqueza. Então, primeiramente, Pedro disse, nós obtivemos fé igualmente preciosa. Agora, olhe só o que veio com a fé. Então ele diz assim, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, para explicar, a vida é a vida de Deus. E o que significa piedade? A palavra piedade, hoje para nós, ela é uma palavra que parece assim, ele foi piedoso, quer dizer, ele foi misericordioso, tem piedade de mim, tem misericórdia. Mas, na verdade, a palavra piedade no grego é como se ela fosse, traduzindo assim de uma forma bem, no literal, seria como se fosse, para o português, seria como se fosse deusdade. Porque a piedade significa parecer-se com Deus. Mas não parecer-se com Deus imitando a Deus, mas porque nós temos a vida de Deus, então nós podemos nos parecer com Deus. E é o que Paulo diz, que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Lá em Timóteo ele fala sobre o mistério da piedade, que é Deus revelado na carne. Cristo, ele revelou Deus na sua carne, quer dizer, no seu corpo. O mistério da piedade é Deus revelado na carne. Então o que está acontecendo conosco? Conforme a vida de Deus cresce, Deus vai sendo manifestado no nosso corpo, nas nossas ações. Então, olha o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo assim, primeiro ele falou da fé que nós obtivemos, e ele deu essa ideia da fé como um grande terreno para nós trabalharmos. E agora ele disse assim, nos tem sido doadas, nos tem sido entregues todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Entenda isso. Ele não quer dizer que foi dado para você, já pela fé, a piedade, que estalou os dedos e você se parece com Deus. Não. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem.
Imagine então que você ganhou esse terreno maravilhoso com grande potencial para dar fruto. Mas aí você olha e fala assim, mas e agora? Como é que eu vou trabalhar? Eu não tenho material para trabalhar. Eu não tenho, por exemplo, a enxada, eu não tenho os bois para arar, enfim, não sei mais qual material que a gente usa para trabalhar na terra, né? Agora não me lembro. Mas pense, eu não tenho os materiais. Ah, então eu não posso trabalhar nessa terra. Olha o que quer dizer esse versículo. No 1, Pedro disse que deu o terreno. No 3, ele disse que Deus deu também as ferramentas. Através da fé, irmãos, nós recebemos tudo o que é preciso, tudo que é de ferramenta espiritual para nós sermos conduzidos. Entende? Conduzido é chegar. Você tem um alvo, aí você está sendo conduzido àquele alvo. Então não chegou ainda, mas você tem tudo na mão para chegar àquele alvo. Então você tem a terra e você tem as ferramentas. O que falta? Falta você ser diligente para trabalhar na terra. Entende? Então ele mostra que nos tem sido doadas, nos tem sido dadas. Deus já deu tudo. E mais ainda, irmãos, porque não é que Deus já deu tudo, Ele continua dando. Se você pensar, desde que você se converteu até hoje, o Senhor ele tem sempre nos dado ferramentas que nos conduzem à vida e à piedade, ou seja, a participar da natureza de Deus, a ser igual a Deus. Por exemplo, isso que nós vivemos hoje, essa questão da imersão, do posso orar por você, essas ferramentas que o Senhor nos deu, elas nos conduzem à vida e à piedade. Experimenta fazer, por exemplo, uma transcrição, experimenta compartilhar, orar e ler, experimenta sair nas ruas, orar com as pessoas. Você vai perceber que no final, você vai se sentir mais próximo de Deus. Você vai sentir uma paz, uma alegria que você não sente nas coisas do mundo. Você pode até ter alegria nas coisas do mundo, mas é uma alegria muito efêmera. É como o próprio Pedro diz, né? É como a flor que seca. Mas com Deus não. Então acompanhe o que Pedro está tentando dizer. Ele está falando, Deus já deu tudo que conduz à vida e à piedade. Agora, quem precisa chegar lá é você. Como? Trabalhando essa terra. E quanto mais, irmãos, nós trabalhamos a terra, mais nós vamos conhecendo o Senhor. Por isso ele diz, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabe qual é o final, irmão? Sabe para onde Deus está nos chamando? Deus está nos chamando para a glória. Lá para os Tessalonicenses, Paulo falou que Deus está nos chamando para o seu reino. Quando o Senhor voltar, se nós estivermos trabalhando nessa terra, que é Cristo, através da fé, usando essas ferramentas, não tenha dúvida, nós vamos entrar para a glória. O objetivo final é a glória. E por que ele fala da sua própria glória e virtude? Porque quando você vai exercitando o seu espírito, exercitando essas ferramentas, você vai ganhando mais da vida de Deus. Essa vida vai fazendo com que você se torne uma pessoa cheia de virtudes. Então você não precisa fingir o que você não é. Você vai se tornar ao trabalhar na terra. É igual aquela pessoa que, de tanto que ela trabalha ali na terra, ela vai ficando forte. Ela não precisa ir numa academia, fazer exercícios que não são naturais. Ela, pelo exercício natural do trabalho na terra, você vê que ela é uma pessoa forte. Por quê? Porque está trabalhando, está comendo e está trabalhando. Então é a mesma coisa, nós vamos nos sendo moldados, à imagem de Cristo. E isso vai nos fazendo ter virtudes, as virtudes de Cristo. E aí ele continua, ele diz assim, pelas quais nos têm sido também doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Irmãos, todas as promessas de Deus foram dadas para nós, para nos impulsionar, para nos conduzir à glória. Por isso ele diz, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. No final, irmãos, quando as pessoas olham para nós, elas não vão ver mais o fulano,
elas vão conseguir ver Cristo, porque você se tornou coparticipante da natureza divina. A vida de Deus cresceu em você. Agora, tudo isso é dado para nós, irmãos, através da fé. Por isso, Pedro está colocando as coisas dessa forma. Porque, agora vamos puxar o contexto do livro de Pedro. Ele ainda está falando para os crentes judeus que estavam nas nações gentias. Em paralelo a isso, o que está acontecendo lá em Jerusalém? O que estava acontecendo? A atmosfera da igreja em Jerusalém se tornou uma atmosfera de um outro evangelho, em que as pessoas estavam decaindo da graça para a lei. Quando você sai da fé para a lei, você perde todas essas coisas, porque aí as ferramentas que você está usando são as ferramentas da lei. Por isso Pedro está falando, olha, nós obtivemos uma fé preciosa. Tudo veio para nós através da graça, através da fé. Nada veio por esforço nosso. Agora sim, você e eu não precisamos ser diligentes, mas sempre trabalhando com a fé e não com as coisas da nossa mente, da nossa razão. E o que é a fé? Vamos ver isso então, para finalizar, em Hebreus 11. Hebreus 11 é um capítulo que o escritor de Hebreus usa para encorajar, porque também o escritor de Hebreus também escreveu para esses que estavam nas nações, esses hebreus, né, que estavam nas nações gentias. Então ele escreve para encorajar também esses judeus. E aí ele usa exemplos do Antigo Testamento, associando esses exemplos à fé. Por quê? Porque muitos judeus naquela época, por causa dos sofrimentos, por causa das dificuldades, também estavam optando por voltar ao judaísmo. Ele fala isso inclusive no final da carta aos Hebreus, mas vamos concentrar no versículo 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa tradução, ela não é uma tradução tão perfeita. Por quê? Essa palavra certeza, ela deveria ser melhor traduzida para substância. Quer dizer, a fé é a substância de coisas que se esperam. Como assim a fé é a substância? Então veja, há um mundo espiritual, e no mundo espiritual há todas as promessas de Deus. Deus, por exemplo, prometeu que quando nós oramos, quando nós concordamos na terra, aquilo que nós concordamos, que nós oramos, é feito também nos céus. Então, nos céus é o mundo espiritual. Então, o que quer dizer? Que quando nós empregamos ou nós usamos a nossa fé, aquilo que está no mundo espiritual se torna substância no mundo físico, no mundo material, ou seja, aquilo é substancializado, se torna real. E essa palavra, para você entender bem, essa palavra certeza, que eu estou dizendo que é substância, ela é usada lá no capítulo 1 de Hebreus, no versículo 3. O versículo 3 diz assim, falando de Cristo, ele diz, ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então veja, essa palavra ser está falando de Deus. Então, ele é Cristo e ser está falando de Deus. Só que essa palavra ser é a mesma palavra usada lá em Hebreus 11 para certeza. As duas palavras, na verdade, deveriam ser traduzidas melhor como substância. Por quê? O que o escritor de Hebreus quis dizer aqui? Quis dizer que Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata da sua substância. Eu vou explicar. Quer dizer que Cristo, ele ninguém, o que Paulo diz? Ninguém viu a Deus. Deus habita em luz inacessível. Mas Cristo, ele traz a imagem, ele é a imagem do Deus invisível. Então ele substancializa Deus. Ele traz a imagem do Deus que habita em lugar inacessível para nós. Então por isso que o Senhor Jesus disse para Filipe, quem me vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque ele é a expressão exata da substância de Deus, do ser de Deus. Ele traz a substância de Deus. Ele torna, não é que ele torna Deus real, não quero dizer isso, mas quero dizer que ele traz o Deus inacessível que ninguém nunca viu
para nós, para aquelas pessoas que andaram com o Senhor enquanto ele estava no seu ministério terreno, e para nós hoje, que através da fé tocamos em Deus. Então você sente o Senhor, o Senhor fala com você, tudo por causa do que Cristo fez. Porque Ele é a expressão, por isso que Ele é a imagem do Deus invisível. E por que eu estou falando isso? Por que o Elemento Diário está falando isso, irmãos? Porque para mostrar que nós precisamos usar nossa fé. O justo viverá pela fé. A fé é em tudo. A fé é quando você, por exemplo, está fazendo a imersão, você está crendo que está tocando em Deus, e aí você toca em Deus. Agora, se você está fazendo a imersão e não está crendo, não tem resultado, porque a fé é a certeza, é a substância do que se espera. O que você espera? Você espera tocar em Deus quando você está fazendo a imersão? Você espera tocar em Deus quando você está fazendo transcrição? Você espera tocar em Deus quando você está orando? Então, se você tem fé, você toca. Entende? Por causa do áudio ficou grande já, eu vou ler aqui na página 28, a partir do 5º parágrafo, vai explicar um pouco melhor essa questão. Mas na nossa vida, irmãos, tudo é por meio da fé. Essa palavra que eu estou falando, se você crê, você recebe. E você desfruta. Mas se você não crê, vai parecer conversa de maluco. Eu dei esse exemplo esses dias atrás. Você olha uma cadeira. Imagina, está todo mundo ali jantando e só tem uma cadeira da sua família. Aí você olha e fala assim, isso aí não é cadeira não. Isso aí, se eu sentar, isso aí vai desabar. Isso aí não vai aguentar meu peso não. Você não teve fé. A cadeira, ela continua sendo cadeira, independente de você ter fé ou não. Mas porque você não teve fé, você não conseguiu ir lá, se sentar e desfrutar da refeição com a sua família. Você ficou em pé no canto. Agora, quando você olha e vê, isso aqui é uma cadeira, você vai lá e senta porque você creu que é uma cadeira, você desfruta do benefício da cadeira. Assim com as coisas de Deus. Isso é um exemplo bem simples, tá, irmãos? Mas é para você entender que quando você tem a fé, tudo no mundo espiritual se torna substância no mundo material, no mundo físico, ou seja, você desfruta de Deus. Eu vou ler aqui porque o tempo está acabando. Entendemos, 5º parágrafo, página 28. Entendemos assim que por meio da fé, Deus se torna real para nós. Somos homens e vivemos limitados às dimensões do tempo e espaço, enquanto Deus e as coisas espirituais estão na dimensão espiritual, celestial, eterna. Como então nós que estamos presos ao espaço e ao tempo podemos acessar as coisas espirituais, celestiais e eternas? A fé é o único meio de ingresso, é a janela, a porta pela qual podemos acessar a realidade das coisas de Deus. Se não vivermos pela fé, dependeremos de coisas terrenas e nossa esperança ficará limitada pelo tempo e espaço. Graças a Deus, um dia Ele nos deu a fé. Essa fé é como uma terra que recebemos e na qual precisamos trabalhar. Por meio da fé recebemos a salvação, a vida de Deus e nascemos dele. Por meio da fé temos acesso a todas as riquezas da esfera espiritual. Voltando para Hebreus 11, né? Todos aqueles heróis mencionados em Hebreus 11, heróis da fé, eles usaram literalmente a sua fé para receber a promessa de Deus e trabalhar nessa promessa. Por exemplo, Noé, quando Deus fala para ele, você constrói uma arca porque isso aqui vai encher, isso aqui era uma promessa. Se Noé não tivesse crido, irmãos, ele não trabalharia na fé, entende? Você percebe agora? Toda a arca que Noé fez, toda a diligência de Noé foi baseada na fé. E porque ele creu, aí ele colheu os frutos. Ele e a família dele sobreviveram ao dilúvio. Abraão, quando saiu da sua terra com a sua esposa, ainda levando Ló, não é? Ele creu, e porque ele creu, e ele foi passando por várias situações de fé, ele colheu os frutos, assim como todos aqueles heróis da fé. O próprio Abel, ele creu provavelmente no que o pai contou para ele a respeito da salvação, e por isso ele passou a ser pastor de ovelhas, para fazer o sacrifício, para que Deus estivesse próximo do homem, por causa do sangue, enfim. Tudo isso, irmãos, é trabalhar na fé.
assim como nós hoje trabalhamos na fé, porque nós herdamos as promessas de Deus, e Deus prometeu, Ele vai voltar e vai galardoar aqueles que tiveram fé. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.